Bom, então hoje eu vou estar falando sobre circuitos magnéticos, tá? Que é bem importante para entender ali alguns conceitos ali dos circuitos elétricos, como a indutância, principalmente ali, e conceitos ali para funcionamento de transformadores, de motores de indução, enfim. Vamos começar. Então, para começar aqui, tá? A produção de um campo magnético, tá? Ela acontece aqui, a lei que rege a produção de um campo magnético basicamente por uma corrente elétrica é a lei de Ampère, né? Então a gente tem aqui, tá, o exemplo aqui um enrolamento, aqui uma bobina enrolada no núcleo de um material ferromagnético, né? A gente sabe que quando tem corrente elétrica passando vai ter campo magnético, né? Isso aí é intrínseco, né? A corrente elétrica. Só que eu tenho uma bobina aqui que atravessa, tá, esse material N vezes, tá? Ela tem N espiras. Então, cada parcela do campo magnético aqui que tiver passando por cada espira elas vão estar se somando, tá? E vão estar formando um campo magnético líquido aqui. Então, por isso que a gente coloca aqui nessa expressão aqui a corrente líquida, tá? O verdadeiro valor da corrente que vai estar formando esse campo magnético é N vezes I, porque eu tenho o campo aqui formado pela soma ali das N vezes que a corrente passa aqui pelo material, né? Então, HDL, né, o produto escalar HDL é igual a corrente líquida aqui, que é corrente líquida é N vezes I, tá? Se a gente imaginar aqui que o ângulo entre o elemento diferencial de comprimento aqui do núcleo, que é esse comprimento médio, tá, que está expresso por essa linha aqui, que o produto escalar entre os dois, o ângulo entre os dois for 0 graus, então o produto escalar deles aqui tem um valor máximo, tá? E o que é esse H aqui? Esse H, na verdade, representa a intensidade de campo magnético formada por essa corrente, tá? E é o esforço que uma corrente elétrica faz para estabelecer um campo dentro de um material, tá? Basicamente essa que é o significado desse H aqui, tá? Então, vamos estar vendo aqui agora, tá? Que a gente sai dessa expressão aqui e a gente chega então a H vezes L igual a NI, tá? Fiz a integral aqui de DL aqui nesse caminho fechado aqui, tá? Isso aqui é um caminho fechado, né? Por isso que é uma integral aqui com um círculo. E cheguei simplesmente nessa expressão. Então H vezes L, o L é o comprimento médio aqui do núcleo aqui, tá? Nessa linha aqui de tá aparecendo aqui. Igual a N vezes I, tá? Isolando o H, a gente tem NI sobre L, tá? O H é a grandeza e intensidade de campo magnético, ele é dado em ampere-espira por metro, tá? Então, como eu já falei, H, tá? Antes ele é a intensidade de campo magnético que representa o esforço que uma corrente elétrica faz para estabelecer um campo no material, tá? Só que o valor desse campo ali, ele vai depender também da permeabilidade magnética do material. Então, essa expressão aqui, tá? Ela é a expressão que vai estar me dizendo aqui vai estar me relacionando o campo magnético em Tesla aqui, tá? Com intensidade de campo magnético, H que a gente viu antes ali, tá? Isso aqui, essa expressão, ela pode aqui te fazer pensar que a relação entre B e H é linear, tá? Na verdade, ela é linear até certo ponto e dependendo do material. Porque, por exemplo, o ar, a permeabilidade dele é uma constante, tá? Então, essa curva para o ar, ela seria linear. A permeabilidade do ar aqui, ou do vácuo, ela é μ0, tá? 4π vezes 10 a menos 7 é uma constante. Mas para materiais ferromagnéticos a gente vai ver que não, que isso aqui é na verdade meio que uma função da corrente, tá? Se a gente saturar o material aqui, o valor da permeabilidade cai, né, do material. Então, a permeabilidade magnética ela vai estar me dizendo quão fácil, né, ou difícil é estabelecer um campo magnético no material. Então, quanto maior a permeabilidade magnética, mais fácil, né? Maior a intensidade do campo B aqui que vai ter no material, tá? Isso aqui é fácil de enxergar aqui nessa expressão aqui. E aqui a gente tem aqui que o μ0 aqui, tá? Como eu já falei, a permeabilidade do ar e μ é a permeabilidade de um material qualquer. Então a gente vai ter a permeabilidade relativa, que é a permeabilidade do material em relação à permeabilidade do ar, tá? Muitas vezes, em vez de falar o valor da permeabilidade de um material, a gente fala o μr, que, que vai estar me dizendo aqui o quantas vezes, né, essa permeabilidade vai ser maior ou menor que a do ar. Então, aqui embaixo também a gente tem a equação fundamental, né, do fluxo magnético. O fluxo é igual à integral, né, do produto escalar B dA, tá? B é o campo magnético Tesla que vai estar atravessando o material e A
é a área da seção transversal, né? Onde esse fluxo vai estar confinado. Porque como a gente viu aqui, o fluxo vai estar confinado aqui dentro, tá? Esse núcleo ele é justamente usado para estar confinando, para estar abrigando essas linhas de fluxo aqui dentro, e A é a área da seção transversal, aqui que vocês estão vendo aqui. Então, se a gente considerar também, né, que o fluxo atravessa de maneira perpendicular aqui esse núcleo aqui, então o produto escalar aqui vai ser simplesmente B vezes A, tá? Vai ser cosseno de zero entre o B, o vetor B e o vetor diferencial de área aqui, e a gente vai ter simplesmente B vezes A. É uma simplificação que se faz ali nos circuitos magnéticos, tá? Logo, se eu tenho fluxo igual a B vezes área, eu isolar o B, então vai ficar fluxo sobre área. Logo, eu posso chamar B de densidade de fluxo magnético, né? Uma densidade superficial ali de fluxo, né? Então, esse nome aqui também é bastante comum, tá? O B, né? O campo magnético também é chamado de densidade de fluxo magnético. Os materiais ferromagnéticos, tá? Que são utilizados para estar fazendo o núcleo de transformadores ali, o estator e o rotor dos motores ali também, para fazer indutores também, ele tem o MIR aqui, tá? Que é a permeabilidade relativa dele ali, que geralmente é na faixa de 2 a 6 mil vezes, tá? Isso significa que a permeabilidade desse cara aqui, ela é 2 a 6 mil vezes maior que a do ar. Então, qual que é o papel do núcleo? Então, incremento e concentração de fluxo magnético, tá? Por que incremento? Porque, considerando o H constante, né? H é quem? É NI, número de espiras vezes a corrente. Se eu tiver um material com uma permeabilidade maior, aqui 2 a 6 mil vezes a do ar, aqui por exemplo, eu vou ter um campo que vai ser então 2 a 6 mil vezes maior do que se não tivesse esse cara aqui, tá? Se fosse um núcleo de ar aqui, em vez desse material aqui, eu teria um campo 2 a 6 mil vezes mais fraco do que com a adição desse núcleo aqui de material ferromagnético. Então, o incremento, né, para mim não estar utilizando uma corrente muito alta para gerar o fluxo que eu quero, eu coloco um material aqui que tem uma permeabilidade alta, tá? Em concentração, tá? Porque se eu não tivesse esse núcleo aqui, o fluxo ele teria se dispersando pelo ar, tá? Então, o núcleo também tem um papel importante aqui de concentrar todo o fluxo que é produzido aqui dentro, tá? Muito embora isso não seja 100% verdade, né? Porque um pouco de fluxo sempre se dispersa pelo ar, mas praticamente todo aqui vai estar confinado aqui dentro, tá? E, bom, agora para o conceito propriamente dito de circuito magnético, tá? Para que é usado o circuito magnético, tá? Ele é usado em projetos de máquinas elétricas e transformadores, tá? Buscando simplificar bastante uma análise, tá? Que poderia ser bem complicada, com um bom nível de aproximação. Só que para isso são feitas simplificações, né? Por exemplo, tu sai de um problema de distribuição de fluxo tridimensional que tu teria para e reduz isso a um problema de fluxo unidimensional, tá? Só correndo em uma dimensão, tá? E a questão da dispersão de fluxo, tá? Muitas vezes, como eu falei ali, que praticamente todo o fluxo está concatenado, tá confinado dentro da área delimitada por esse núcleo aqui. Na verdade, a gente considera, tá? É uma simplificação tu considerar que todo o fluxo está aqui, mas como eu falei, uma parte sempre se dispersa pelo ar aqui. Então isso é uma simplificação, tá? Tu vai dizer que todo o fluxo que está sendo produzido por essa fonte aqui vai estar aqui dentro. Na verdade, um pouco vai se dispersar. Produto HDL nos cantos, né? A gente considerou o produto escalar com um ângulo entre os dois vetores zero. Na verdade, nos cantos do transformador isso aí não é bem verdade, tá? Eu vou ter uma certa perda ali de potencial magnético nos cantos ali, mas isso não é uma simplificação, tá? Então, a gente diz que o ângulo ali entre os vetores H e o DL é sempre zero. O produto escalar entre os dois é máximo aqui. E relutância constante, tá? A gente considera geralmente que a relutância magnética aqui desse circuito aqui, tá? A relutância magnética de quem? É desse núcleo aqui, tá? Não é resistência elétrica de bobina, é a relutância desse núcleo aqui. A gente considera que ela é uma constante, tá? Para fazer uma simplificação, muitas vezes considera, mas na verdade a gente vai ver que a relutância não é constante. Principalmente porque, aliás, isso acontece porque a permeabilidade magnética do núcleo ali, ela geralmente não é constante, tá? Principalmente se entrar na zona de saturação, mas isso a gente vai ver depois. Então isso aqui basicamente é uma analogia, tá? Entre um circuito elétrico e um circuito magnético, tá?
No circuito elétrico eu tenho tensão elétrica, resistência elétrica e corrente elétrica, tá? Então é I igual a V sobre R, tá? Isso aqui já todo mundo já sabe aqui. E a analogia, tá? O que que eu vou ter num circuito magnético agora? Eu vou ter, em vez de tensão ou força eletromotriz que eu tinha aqui, eu vou ter força magnetomotriz, tá? Que a gente chama desse F aqui, tá? Que vai ser nada mais vai ser do que N vezes I, tá? Que a gente viu lá no primeiro slide, lá onde eu tenho N vezes N espiras, né, e uma corrente elétrica passando nessas N espiras ali. Isso que é a fonte de força magnetomotriz, a fonte que vai produzir fluxo, né, que vai impulsionar o fluxo aqui, né, fluxo magnético agora, no circuito magnético, que está sendo representado, né, por essa relutância. Assim como um circuito elétrico, tá, um condutor elétrico, ele também apresenta uma pequena resistência elétrica, mesmo que desprezível. O condutor de fluxo magnético, que seria o núcleo lá do transformador, lá, né, que a gente viu, ele tem uma certa relutância, que é uma medida de oposição também à passagem de fluxo. Ou seja, a gente pode perceber que com essa equação aqui, totalmente análoga a essa daqui, onde eu tenho fluxo é igual a força magnetomotriz dividido por relutância. Então, quanto maior a relutância, ou seja, no circuito elétrico também, quanto maior a resistência, menor a corrente. Aqui, quanto maior a relutância, né, do núcleo, menor o fluxo, né? Então, é bem análogo aqui aos circuitos elétricos, tanto que a gente pode até estar utilizando ali as mesmas técnicas de análise de circuitos para estar utilizando aqui no circuitos magnéticos, né? E isso aqui, tá, como a gente fez essas simplificações aqui, a gente está num nível de abstração alto aqui, né? Até no próprio circuito elétrico, se tu fosse ver aqui, né, ninguém vai estar utilizando ali as equações de Maxwell para estar calculando uma corrente elétrica num circuito, né? Tu vai estar utilizando simplesmente I igual a V sobre R. E tem que saber utilizar essa fórmula, né? Eu não vou estar com uma fonte aqui, sei lá, de uma frequência de uns 50 MHz aqui, isso aqui já não é mais válido, tá? Porque a gente utiliza isso na análise de circuitos, lá para circuito CC ou para circuito AC de baixa frequência, né? 50, 60 Hz, isso aqui funciona muito bem. Mas experimenta colocar uma fonte aqui de vários megahertz aqui de frequência, aí já não é bem assim, tá? Falar que I igual a V sobre R. A mesma coisa aqui, tem um certo nível de abstração aqui, tu tem que saber utilizar isso aqui, né? Quando tu pode considerar essas simplificações aqui num projeto e quando não, né? Então, aqui um outro exemplo, tá, de um circuito magnético, o que que eu teria aqui, tá? Eu tenho essas espiras aqui, tá, N espiras, aqui no caso 400 espiras e uma corrente elétrica passando. Eu tenho o núcleo aqui, tá? Só que eu tenho um entreferro aqui, uma parte onde tem o ar aqui no meio, né? Eu tirei uma parte da seção reta do núcleo, eu vou ter ar aqui no meio. Logo, o que que vai acontecer aqui? Eu vou ter a relutância, né, que seria a resistência, que análogo à resistência do do meu núcleo aqui, tá? E vou ter essa resistência agora que é a do ar, ou do entreferro. A gente chama esse gap de ar aqui também de entreferro. Então, agora eu tenho um circuito magnético com duas relutâncias, tá? Assim como no circuito elétrico, eu somo as duas relutâncias aqui, porque elas estão em série, né? E vou estar descobrindo aqui o fluxo, né? Se eu souber a corrente aqui, o número de espiras, sei as relutâncias aqui, eu vou estar descobrindo qual o valor do fluxo que está circulando nesse circuito magnético aqui. Então, partindo daquelas equações básicas aqui, tá? A gente sabe que H é igual a NI sobre L e B é igual a μ vezes H. Então daqui eu chego nessa expressão aqui que se usa bastante nos livros aqui para o campo magnético, né? É NI sobre L. E essas expressões a gente já viu ali antes de onde elas vieram, tá? Não vou estar repetindo aqui. Mas se eu isolar aqui o fluxo, tá? Pega o fluxo, isola ele aqui, passa a relutância dividindo para cá. O fluxo a gente sabe que é B vezes a área, tá? B está aqui, né? A forma de escrever o B está aqui. Então a gente isola aqui, tá? A gente pode acabar isolando a relutância aqui, a gente vai descobrir que ela nada mais é do que L sobre μ vezes A. Se tu fizer essa análise matemática com calma aqui, tu vai ver que tu vai chegar exatamente nisso aqui, tá? A relutância, então, a medida de oposição à passagem de fluxo, ela é dada por ampere espira por Weber, tá? Essa é a unidade de medida. Weber é a unidade para fluxo magnético, tá? A relutância equivalente, assim como num circuito elétrico, né, tu somaria as resistências, aqui tu soma as relutâncias. Se elas estivessem em paralelo, tu ia fazer da mesma forma que dois resistores, inclusive do mesmo jeito, mesmo cálculo, tá? Para estar calculando a resistência equivalente, no caso a relutância aqui. Então, aqui um outro exemplo, tá? Ou de um circuito magnético um pouquinho mais complexo aqui, então, a gente tem aqui
tá? Muitas vezes, vocês vão ver que em problemas ali de circuitos magnéticos, tu considera, quando a permeabilidade do núcleo ela é muito maior do que a do ar, tá? Ela é muito alta, tu pode considerar ela como sendo infinita, tá? Que é a consideração que está sendo feita aqui. Então, as únicas relutâncias que eu vou ter no circuito são essas duas aqui, a desse gap aqui, que está representado por R2, e a desse gap aqui, que está representado por R1, onde G1 é a largura do gap aqui, e G2 é a largura desse outro gap 2 aqui, tá? Então, tu calcula essas duas relutâncias por essas expressões aqui, tu vai ter dois enrolamentos ativos, tá, com corrente elétrica, então tu vai ter uma força magnetomotriz sendo gerada por esse enrolamento e outra força magnetomotriz por esse outro enrolamento. Então isso está representado aqui, né, nessas duas fontes aqui. E percebam que o sentido, tá, isso aqui é muito importante, tá, tu vai ter, quando tu representar um circuito magnético nessa forma aqui, tu tem que saber o sentido da fonte aqui, tá, isso aqui tu vai ter, pela regra da mão direita, tu sabe que o fluxo, né, gerado por essa corrente, ele estaria para cima, estaria em direção para cá, né, subindo aqui. E o fluxo gerado por essa corrente, nesse sentido aqui, estaria para lá, né. Então, pela regra da mão direita ali, tu ia ter a ponta dos dedos aqui indicando o positivo da fonte, né, do mesmo modo aqui. Então, até quando a gente fala aqui, tá? Quando tiver mais de um enrolamento no circuito magnético aqui, com corrente elétrica, no caso tem dois aqui, tu vai começar a ter indutância mútua, tá? Tu vai ter indutância mútua entre os dois enrolamentos, porque os dois estão tendo corrente, os dois estão contribuindo com o fluxo, né? E tu pode até tá descobrindo aqui o fluxo em qualquer ramo do circuito, aqui ou nesse de cá, aqui tu pode estar fazendo superposição, né? Como eu falei, as mesmas técnicas ali de análise de circuitos aqui tu pode estar utilizando para o circuito magnético, né? Pode estar, por exemplo, anulando essa fonte aqui e vendo o efeito que eu vou ter só, né? O efeito que essa daqui causa em todo o circuito, depois anular essa fonte aqui, trabalhar só com essa e depois fazer, né? Somar os fluxos ali nos ramos onde eles devem se somar e subtrair nos ramos onde eles devem se subtrair. Assim como no circuito elétrico, teria uma corrente elétrica que estaria saindo daqui, se subdividindo para cá, né, e para lá, devido a essa fonte aqui, tu vai ter a mesma coisa com o fluxo. O fluxo vem para cá, se subdivide, vem para lá, tá? Dessa fonte aqui, estaria jogando o fluxo para lá, subindo para cá e indo para cá. Então, é da mesma maneira que um circuito elétrico, tá? Percebam que eu estou desconsiderando a relutância do núcleo, tá? Então, se eu tivesse que considerar a relutância do núcleo, eu teria mais uma relutância aqui, tá? Teria mais outra aqui e mais outra aqui do lado. Curva de magnetização CC, tá? A curva de magnetização, tá? Quando eu pego uma bobina e enrolo ela no material, tá? O comportamento do campo dentro do material vai seguir essa curva aqui, tá? Isso aqui é para um material, por causa de um material ferromagnético, tá? Por que que eu estou dizendo isso, ó? Percebam que aqui vai ocorrer o que a gente chama de saturação, tá? Você lembra da expressão lá, B igual a μ vezes H, né? Então, até esse ponto aqui, a permeabilidade do material é constante. Se eu continuar aumentando a corrente elétrica, né? Que o eixo X aqui é o H tu aumenta aumentando a corrente elétrica, tá? Porque o número de espiras é fixo. Então, eu vou aumentando a corrente elétrica, eu vou andando para cá no eixo X, vou saturar o material. Ou seja, eu aumento a corrente elétrica, continuo aumentando o H, mas o B praticamente não sobe mais. Ou seja, a gente está numa região de saturação aqui, tá? Essas duas curvas elas são análogas, tá? Porque a gente sabe que fluxo se relaciona com o B através da expressão fluxo igual a B vezes A, e a força magnetomotriz, né, que é NI, a gente viu lá nos primeiros slides ali que ela está relacionada com H, tá? Mas essa curva aqui da direita, B, por H, é a que é utilizada para estar fazendo o estudo da curva de magnetização do material, tá? Então é essa que a gente usa. Então, ó, B por H, tá? A curva aqui, o que está acontecendo aqui, tá? Quando eu vou aumentando a corrente elétrica do material, eu vou aumentando o fluxo dentro do material, eu vou estar rotacionando os domínios magnéticos do material, tá? O que seriam esses domínios magnéticos? Seriam basicamente ímãs elementares, tá, do material, onde tu tem norte e sul ali, de uma forma bem simplificada, tá, bem abstraída. E quando eu vou aumentando, né, a corrente elétrica, à medida que eu vou aumentando, cada vez mais os domínios magnéticos do material tendem a se alinhar numa única direção, né? Até que chega o momento em que não importa mais o quanto eu aumente a corrente elétrica,
todos os domínios já estão alinhados e o material entra no que a gente chama de zona de saturação, que seria daqui para lá, né? E então, basicamente é isso que ocorre dentro do material quando tu enrola uma bobina nele, né, com N espiras e faz passar uma corrente elétrica nessa bobina. Vai estar rearranjando os domínios magnéticos do material. E aqui tem uma divisão aqui das etapas da curva, onde tem movimento irreversível, né? O que seria isso? Se eu jogar uma corrente elétrica tal que eu entro nessa região aqui, quando eu tirar a corrente elétrica, a curva volta para cá, ou seja, ela não volta para zero, ela não volta por aqui. Isso a gente vai ver depois, tá? Na curva de esterese, lá que eu vou mostrar depois, mas é basicamente isso que ocorre. Então, por que eu falei antes que o material satura aqui, tá? O que acontece? Eu vou aumentando, a gente tem que respeitar sempre o limite de corrente elétrica no material, tá? Porque se eu for aumentando a corrente elétrica no material, aumentando aqui, cheguei na zona de saturação, tá? Que tá mais ou menos daqui para lá. Eu vou aumentando H, mas o B praticamente não aumenta. O que acontece com a permeabilidade? Ela vai cair. E tu não quer isso. Principalmente tu usa material ferromagnético porque a permeabilidade dele é alta. Se tu saturar o material, a permeabilidade cai e então não justifica mais tu usar o material, né? Então, normalmente, quando tu tem transformadores ali, motores, eles são projetados para estar trabalhando aqui, logo no joelho da curva, tá? E não na saturação. Então, nessa região aqui, a permeabilidade ela é aproximadamente linear, tá? Ela é aproximadamente constante. Se eu jogar uma corrente elétrica que fique dentro dessa região aqui, então eu vou ter uma permeabilidade constante. Se passar disso, vai saturar o material. Aqui tem algumas curvas, tá? Quanto maior a inclinação dessa curva, maior a permeabilidade magnética do material. Percebam que o aço silício aqui, que é bastante utilizado ali no núcleo dos transformadores, ele tem ali uma permeabilidade alta, né? Ou seja, a curva dele é bem inclinada. E, bom, aquilo ali, tá? Era para uma corrente elétrica CC, aquilo que a gente viu antes ali, aquela curva de antes, tá? Eu ia aumentando a corrente desde o zero, né? 0 amperes até um valor alto. Aqui, quando eu tenho corrente elétrica senoidal, tá? Dada por essa função, eu vou ter então uma curva aqui que vai e volta, tá? Eu vou ter o que a gente chama de curva de esterese, tá? Esterese porque ela tem uma largura aqui, né? E o que acontece, tá? Essa aqui, supondo que inicialmente o material estava desmagnetizado, no primeiro subida aqui da corrente elétrica aqui, vai acontecer isso aqui, né? Vai subir aqui o fluxo do material, né? Aí, depois a corrente elétrica começa a cair, né, de intensidade até chegar a zero. Quando ela chegou a zero aqui, é porque chegou nesse ponto aqui, o H igual a zero. Só que tem uma magnetização residual, é que nem eu falei, o material ele não vai perder toda a magnetização dele, né? Ele vai parar aqui num ponto aqui, que a gente chama de BR, né? Magnetização residual. Aí agora eu mudo o sentido elétrico da corrente, então eu venho daqui para cá. Aí o ciclo se repete, né? Tu vai alternando a corrente elétrica aqui, tu vai para cada ciclo, né, da corrente elétrica, ciclo completo aqui. Isso aqui é um ciclo, né? Eu vou ter um ciclo da curva de esterese aqui, tá? Então, basicamente aqui, né, tu precisa de estar cedendo energia para o teu circuito lá para ele estar rotacionando esses domínios magnéticos, tá? Então, parte da corrente elétrica consumida ali no circuito no elétrico ali, ela vai estar sendo para ceder energia para os domínios magnéticos fazerem esse movimento de rotação, tá? E isso também vai causar, né, vai aquecer o núcleo, né, vai causar perdas, né, que são chamadas perdas por esterese, tá? E se tu fizer a área aqui, né, multiplicar B por H, tu vai chegar em joule por metro cúbico, que é as perdas, tá? Perda de energia por ciclo. Então, como o material não é perfeito, né, ele não volta aqui pelo mesmo caminho, ele faz essa curva fechada e isso aqui representa perdas no núcleo, né? E então é joule por metro cúbico, né, as perdas. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de material magnético macio, que tem a curva aqui bem estreitinha aqui, e material magnético duro, que ele tem essa curva mais aberta, né, mais, onde as perdas aqui seriam muito maiores, né, porque as perdas são proporcionais à área do laço de esterese aqui. Percebo o material magnético que é usado nos transformadores, né, que é o material ferromagnético, ele é caracterizado por ser um material magnético macio, então ele é esse mais pequenininho aqui, tá? E materiais magnéticos duros, né, que seriam ímãs permanentes, eles têm
esse valor mais largo, ou seja, eu preciso de um H, né, uma corrente elétrica, um NI muito maior se eu quiser desmagnetizar esse material aqui duro do que esse aqui macio, que é bem mais tranquilo, né? Então isso aqui é bom para estar sendo utilizado em transformadores, tá? Então, por falar em transformadores aqui, tá? A gente tem um circuito magnético que seria de um transformador, tá? Futuramente eu pretendo colocar ainda videoaulas sobre o comportamento dos transformadores, mas de maneira simplificada aqui, tá? Supondo que eu tenho uma corrente elétrica no primário, que eu coloquei uma carga aqui, também eu vou ter uma corrente no secundário, então eu vou ter exatamente esse circuito aqui, tá? Percebam que o transformador ele é feito aqui de modo que essas polaridades aqui, tá, das forças magnetomotrizes aqui do primário e do secundário sejam respeitadas, tá? É justamente por isso que ele funciona, tá? Porque os fluxos aqui, né, produzidos no primário e secundário, eles estão em oposição. Então, se eu fizer essa malha aqui, exatamente como num circuito elétrico, eu vou estar obtendo isso aqui, tá? E a gente vê que a força magnetomotriz 1 é N1 e 1, e a 2 é N2 e 2, tá? Como a relutância do núcleo aqui, tá? Que é a relutância desse núcleo, ela é muito pequena, às vezes é praticamente desprezível, a gente praticamente pode ignorar esse termo aqui. Então, a gente vai ter que FMM1 é igual a FMM2. É daí que vem aquela relação entre número de espiras e corrente no transformador, né? N1 e 1 é igual a N2 e 2, porque a gente desconsidera esse carinha aqui, tá? Bom, aqui para finalizar então um exemplo, tá? Basicamente a gente vai estar calculando o fluxo aqui, né? Dentro desse núcleo aqui. Então a gente tem um núcleo ferromagnético, tá? Três dos seus lados têm larguras uniformes, que são esses três lados aqui. E ao passo que a largura do quarto lado, que é esse daqui, é menor, tá? A profundidade do núcleo, né, para dentro da página é 10 centímetros, outras dimensões são mostradas na figura. Uma bobina de 200 espiras está enrolada do lado esquerdo do núcleo, tá? Assumindo que a permeabilidade relativa é 2.500 do núcleo. Quanto fluxo será produzido, tá, nesse circuito magnético aqui, por uma corrente elétrica de 1 ampere aqui? Então, observem bem como é esse circuito aqui, tá? Como a largura aqui, dessa parte aqui e dessa aqui é constante, eu vou ter uma relutância, tá? Que vale para todo esse pedaço aqui. Então, eu vou estar somando esse L2 aqui, vou estar somando esse L1 aqui, tá? Para essa parte aqui de trás, e vou estar somando esse carinha aqui também. Isso tudo aqui vai ser uma relutância. Aqui, essa perna aqui, como ela tem uma largura menor, tá? Ela vai ser representada então por outra relutância aqui, tá? Percebam que o L é sempre o comprimento médio, ele é tomado sempre da parte média aqui do núcleo, né? Da média entre esses dois lados aqui, como aqui eu tenho 10 centímetros, eu vou ter o comprimento médio aqui daqui até aqui vai ser 5, tá? Aqui também eu tenho 15, então a metade aqui é 7,5 até a metade, então isso aqui é bem importante, tá? Para não errar ali nos cálculos. Então eu vou ter esse circuito aqui, tá? Vou ter a relutância 1 aqui, que vai ser L1 sobre μ, tá? A permeabilidade do material, ela é μ, como é dado em permeabilidade relativa, eu tenho que multiplicar pela do ar para obter a permeabilidade do material, que a gente viu lá no início, e a área da seção transversal, tá? Então a gente tem o L1, que é 0,45 metros, tá? Que é 15 dividido por 2, mais 30 aqui, mais 15 dividido por 2, isso dá 0,45. Permeabilidade relativa 2.500, a do ar é 4π vezes 10 a menos 7 e a área da seção transversal é 0,01. Então eu acabei de calcular a relutância 1. Para a relutância 2, tá? Que nem eu falei antes aqui, eu vou ter esse carinha aqui que vem até aqui. Logo, eu vou ter o L2 aqui dividido pela permeabilidade, aqui que nem antes aqui eu tinha, e a área da seção transversal, né? Que agora vai ser diferente, porque o comprimento daquele lado lá era diferente. A largura, né, aliás. Aí eu vou obter esse valor aqui de relutância, tá? Aí agora o que que eu faço? Simplesmente faço a força magnetomotriz, ela é NI, como eu tenho 200 espiras vezes 1 ampere, a força magnetomotriz é 200, dividido pela soma dos dois, tá? Soma esse carinha aqui com esse daqui, eu vou obter 41.900. Essa divisão vai me dar 0,048 mV. Então é esse fluxo que vai estar passando aqui nesse circuito magnético, tá? Então acho que basicamente era isso, tá? Se restou alguma dúvida ali, alguma coisa, só que eu peço que coloque nos comentários, tá? E como eu falei, isso aqui é importante para estar entendendo ali o funcionamento de transformadores, de motores elétricos, tá? Porque são circuitos, vai ter circuitos magnéticos ali, vai ter fluxo, vai ter enrolamento, né? Então
é importante para estar entendendo isso aí. Então é isso aí. Valeu.